Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 16, versículo 16, o ponto 1, que diz Armagedon. Bom, aqui na questão do Armagedon, esse ponto aqui, claro, está chegando, estamos estudando a sexta taça, né? Está chegando o fim da grande tribulação e o Armagedon. Aqui eu vou estudar Armagedon tanto no sentido normalmente interpretado como uma guerra física, mas também naquela corrente idealista que eu acho interessante, e eu acredito que talvez as duas sejam verdadeiras. Aqueles que acreditam que o Armagedon é uma guerra física, de bombas, de matança, né? E tem outros que acreditam que o Armagedon é apenas uma batalha, mas não uma batalha física, uma batalha doutrinária. Seria uma tentativa do anticristo tomar doutrinariamente Israel. Dentro do que nós estamos estudando, por exemplo, do racidismo, no idealismo, essa corrente idealista de interpretação do Apocalipse, o Armagedon seria, vamos dizer, uma batalha das ideias, uma batalha no campo das ideias, no campo doutrinário. O anticristo tentando perverter Israel doutrinariamente. Não é impossível que as duas estejam corretas, ok? Não é impossível que as duas estejam corretas. Porque pelo menos uma guerra física parece que terá, já que existe até, nós vimos, a taça foi lançada sobre o Rio Eufrates, então está falando do mundo árabe, apoiando o anticristo, nós comentamos sobre isso, então tudo indica que terá sim uma guerra física, mas não é impossível que tenha também uma guerra doutrinária, uma batalha no campo das ideias. Bom, o versículo 16 diz: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Bom, vamos começar por entender no grego o que significa Armagedon, para depois nós termos a interpretação literal ou ideológica. O termo Armagedon deriva do hebraico Har Megido, né? Essa expressão no hebraico, Har Megido, e deveria ser traduzido por Monte Megido. Logo, o termo monte deve ser usado no seu significado simbólico escatológico, reino de Megido, ou seja, para aqueles que acreditam no idealismo, como que eles traduzem? Eles traduzem monte no sentido figurado. Por quê? Porque em Megido não tem monte. Megido é uma planície. Então, eles se reuniram no lugar que se chama Monte de Megido. Então, aí vão surgir as possibilidades da interpretação da corrente idealista, né? Que vai dar uma interpretação figurada. Ou seja, monte significando reino seria uma possibilidade. Ok? Bom, no sentido literal, como que Armagedon é interpretado? Esquecendo esse problema do monte, só tratando da planície comum, esquecendo essa questão do grego. Como é normalmente interpretado? O texto diz: Armagedon representa o vale de Jezreel, também conhecido como Megido. É uma planície estratégica onde ocorreram famosas batalhas. A primeira foi a batalha de Tutmés III, o faraó que perseguia Moisés, combateu os cananeus em 1486 a.C. Tudo indica que ele seja o faraó que perseguia Moisés para matá-lo, que Deus avisou a Moisés quando ele estava em Midian, que morreu, né, aqueles que buscavam a sua alma. Prosseguindo, nos dias dos juízes, Débora e Baraque também combateram os cananeus em Megido. Gideão combateu os midianistas neste mesmo vale. E Saul lutou contra os filisteus em Megido, e foi o lugar onde Josias morreu batalhando contra o faraó. Essa interpretação literal, né, tem como base o grego, mas João falou que a palavra deveria ser lida em hebraico. Bom, aqui tem uma questão.
que João diz que a palavra ela deveria ser lida em hebraico, ou tentar identificar o seu som em hebraico, porque essa palavra em grego não faz sentido. Monte Megido, não existe Monte Megido. Então, por isso que os idealistas são bem interessantes na sua interpretação nesse caso, porque Megido não faz sentido em grego, e como seria o som dela em hebraico? Então, o comentário prossegue. O texto diz, né? Em hebreu se chama Armagedon. Segundo o dicionário Strong, Armagedon deve ser traduzido como Monte Megido. Mas Megido não possui nenhum monte. Megido é uma planície. O termo traduzido por hebreu neste versículo, Apocalipse 16:16, é hebraíste, que deve ser traduzido hebraisticamente. Logo, o termo deve ser interpretado hebraisticamente, ou seja, hebraisticamente é de uma forma figurada, identificando o som que essa palavra faz em grego, procurando o equivalente em hebraico, né? Bom, para poder entender, eu vou comentar aqui também sobre o termo kaleu, que se traduz por chamar, porque está escrito que em hebreu se chama Armagedon. O que é esse termo chamar também em grego? Então eu comento aí. O termo grego kaleu, traduzido por chamar neste versículo, segundo o dicionário Strong, pode ser usado para chamar, dar nome a alguém ou a algum lugar, né? Chamar um lugar de Megido, e também pode ser usado para chamar ou convocar alguém para que possa vir ou ir a algum lugar, ou seja, uma chamada espiritual, né? Ou seja, pode ser usado para um chamado espiritual. O termo aparece quando Jesus chama, no grego kaleu, os apóstolos para a obra missionária. Então eu citei aí Mateus capítulo 4, versículo 21, que diz o seguinte: e adiantando-se dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, essa chamada espiritual, essa chamada missionária, no grego está kaleu. Bom, qual o significado de kaleu aqui em Apocalipse? Então, a gente fica dividido por essa questão. Se é um local que se chama Monte Megido, parece não ter sentido. Okay? Marcos 1:20 também diz: e logo os chamou, em grego kaleu, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele, ou seja, seguiram Jesus. Identificar em hebraico o som equivalente a Armagedon em grego nos conduziria ao verdadeiro significado. Deus teria inserido no texto uma codificação em que o som de uma palavra em grego nos identifica o som em hebraico. E devemos então identificar a palavra em hebraico que corresponde àquele som. Não é fácil, né? Você fala uma palavra em grego, o mesmo som, um equivalente em hebraico. Bom, eu comento aí agora de um livro bem interessante que eu até recomendo a vocês, Comentário Exegético do Apocalipse, de Graham Osborne. Ele está lá na bibliografia, tá ok? Ele apresenta uma interessante sugestão nesse comentário exegético do Apocalipse. Ele diz: o termo hebraico por trás de Apocalipse 16 é Har Moed, que se traduz por monte da congregação. Ou seja, a partir disso, né, o idealismo apocalíptico diz que, na verdade, seria um debate doutrinário em Israel, no monte da congregação, é Jerusalém, é o Monte Sião, certo? O monte onde eles se congregam para cultuar a Deus, o monte da congregação. Então, esse seria o significado de Armagedon, monte da congregação. É uma possibilidade.
E ele não defende essa possibilidade, apenas apresenta. Bom, o versículo então poderia ser traduzido: então os ajuntaram no monte da congregação. Ou então, eles foram chamados ao monte da congregação, tá ok? O termo caleu aí como chamado missionário, tá ok? O comentário prossegue. Esta linha de interpretação é seguida pela corrente idealista de interpretação do Apocalipse. Descrevem os reis convocados pelos demônios em forma de rã como uma convocação para que representantes de doutrinas contrárias à Torá se reúnam para debater doutrina no monte da congregação e tentem perverter a doutrina judaica, em especial a doutrina do monoteísmo, que estará sendo atacada diretamente pelo anticristo. Lembre-se, acho que foi no volume 4, eu comentei com vocês no último capítulo, o último tópico, sobre um judeu que vive nos Estados Unidos, um rabino dos mais conceituados dos Estados Unidos, e esse homem, ele defende doutrinas assim absurdas para o judaísmo, né? Ele defende, por exemplo, que o êxodo não aconteceu. Ele defende que Davi, ele não existiu. Ele segue o que ele diz, a linha de Israel Finkelstein, que é um judeu também, né, que defende o seguinte: a Bíblia, ela é uma lenda copiada de lendas pagãs perto de 600 a.C., que Davi não existiu, Moisés não existiu. Se Moisés não existiu, então o que Moisés pregou do monoteísmo também é lenda. Se Abraão não existiu, eles dizem que Moisés não existiu, também José, Abraão não existiu. O monoteísmo que Abraão pregou é uma lenda. Então eu falo que esse judeu, rabino, né, lá dos Estados Unidos, esse homem está preparando o caminho do anticristo também. Okay? Porque o que ele prega é o que possivelmente o anticristo vai pregar. Certamente o anticristo vai tentar derrubar o monoteísmo, já que o anticristo, pelo que nós vemos, ele deve ser um maçom, ele deve seguir aquela religião de adorar esse Deus da maçonaria, que eles chamam de Abaddon, que é um satanismo, né? A Bíblia diz que Abaddon é o nome de Satanás. Então, eles, infelizmente, estão seguindo rabinos dos Estados Unidos, rabinos da Ucrânia, rabinos de Israel. Todos eles estão realmente com a religião judaica hoje, está preparada para receber o anticristo. Por quê? Porque a religião, ela é baseada no espiritismo e na descrença da Bíblia, na descrença do que eles chamam de Atanak, ou até em especial da Torá, porque a Torá, que são os 5 primeiros livros, também condenam o espiritismo, a consulta aos mortos, né? Isso é muito claro, mas infelizmente eles estão seguindo por esse caminho, né?